estamos aqui com o Diego Brunelli Guise, engenheiro sanitarista e ambiental e mestre em engenharia ambiental, hoje gerente de esgoto da Companhia Águas de Joinville, e o Davi Jesus Miravete Sabaté, engenheiro industrial e diretor de negócios da Createc. Hoje a Câmara é sobre automação nos sistemas de esgotamento sanitários. Então, como as outras câmaras, né, eu sou, para quem ainda não participou, me chamo Janine, eu sou coordenadora dessa câmara temática, e o Diego Packer, que é o nosso adjunto, né. Bom, as apresentações vão correndo, fiquem bem à vontade para colocar as perguntas e os questionamentos no chat. Ao final das apresentações, nós abriremos para conversa, para bate-papo, para perguntas e discussão. E qualquer questão que quiserem, né, compartilhar e dividir aí com o pessoal que estiver apresentando, fiquem bem à vontade. A ideia aqui é mesmo um bate-papo, né, para a gente conversar um pouquinho sobre esse desafio, né, que é a automação nas nossos sistemas de rede coletoras e também nas nossas estações de tratamento de esgoto. Então, fiquem bem à vontade, o Diego iniciará com a apresentação da Companhia Águas de Joinville, e, na seguida, o Davi faz a sua apresentação. Diego, por favor, pode ficar à vontade, e pode se apresentar, por favor. Boa tarde, pessoal. Então, como a Janine falou, eu sou o Diego, sou formado na UFSC, Engenharia Sanitária e Ambiental. Fiz o mestrado em Engenharia Ambiental na mesma universidade e hoje estou ocupando a função aí de gerente de esgoto na Companhia Águas de Joinville. Gerência de esgoto é a parte operacional, né, desde a coleta, transporte e tratamento de esgoto. Agora eu vou desligar a câmera e compartilhar a tela com vocês. Então, pessoal, eu vou apresentar aqui um trabalho que foi apresentado na FENASAM de 2020. É um trabalho feito pela própria equipe de tratamento de esgoto da Águas de Joinville. E o título desse trabalho é Controle das descargas do efluente decantado dos reatores em batelada sequencial da EDS Pinheiros por meio do monitoramento contínuo de turbidez. Então, o objetivo desse trabalho foi apresentar a aplicação e os resultados do monitoramento contínuo e online do parâmetro turbidez como critério operacional na fase de retirada de efluente decantado nos reatores aeróbios da Estação de Tratamento de Esgoto do bairro Pinheiros. Então, fazendo uma breve contextualização sobre o processo de tratamento biológico por lodos ativados, o foco dessa tecnologia é manter uma elevada concentração de flocos biológicos em contato com o efluente na presença de oxigênio, em condições adequadas. Então, a matéria orgânica, assim como compostos nitrogenados e fósforo, podem ser oxidados pelo lodo biológico. Então, a gente dá as condições para as bactérias e outros organismos fazerem o trabalho, a digestão desse material presente no esgoto, para a gente ter o efluente tratado e devolver para o ambiente. E dentre os modelos de tratamento por reatores de lodos ativados, existe o de fluxo contínuo e o reator por batelada sequencial. Então, o lodo ativado em batelada sequencial, eu trouxe aqui um esquema que está presente no próprio artigo do trabalho, para explicar que tudo acontece no mesmo reator, né? No fluxo contínuo, o decantador ele é separado do reator. Aqui no próprio reator acontece a fase de enchimento e a reação. Esse enchimento ele pode ser estático, pode ser misturado e pode ser aerado. Na sequência vem a fase de aeração, onde a gente fornece o oxigênio para fazer o tratamento propriamente dito, biológico, secundário do efluente. Na sequência, uma fase de decantação, onde é separado a manta de lodo do sobrenadante, o clarificado, e é feita, então, a descarga do efluente tratado, e o lodo que está no fundo, ele tem um excesso desviado
para uma desidratação, para um tratamento específico. Então, por uma característica desse sistema, dependendo das condições de decantabilidade do lodo, do inventário de lodo, ter a quantidade adequada de lodo dentro do reator, pode acontecer que na fase de retirada do sobrenadante, a gente invada a zona de transição da manta e do clarificado, ou mesmo retirando o lodo nessa fase. Essa é uma característica do lodo ativado em batelada sequencial. Então, apresentando um pouco da Aedes Pinheiros, para a gente entender melhor o contexto do trabalho. Essa estação está localizada no bairro Pinheiros, aqui em Joinville, e ela, em 2018, ela continha as fases de tratamento preliminar, então a retirada de saltos grosseiros, areia e gordura. Na sequência, o efluente fluía para um equalizador. Do equalizador era distribuído de forma intercalada entre 2 reatores aeróbios. Então, o sobrenadante, o clarificado, seguia para um tanque de contato para desinfecção com um composto clorado, e o excesso de lodo seguia para um tanque de lodo. Os reatores, vocês vão entender no final da apresentação que a ET já passou por um processo de modernização, por isso que eu estou até falando no passado, porque essa ET Pinheiros já foi ampliada e modernizada. Mas como o trabalho foi feito antes de 2020, era o cenário que a gente tinha. Os reatores, então, continham 4 metros de altura útil e, em geral, a retirada de clarificado ia até os 2 metros. Em 2 metros começava, em média, a zona de transição entre clarificado e a manta de lodo. E a retirada era realizada por um coletor flutuante. Então, aqui eu trouxe uma imagem aérea da época, ela é de 2018. Aqui dá para ver as fases, né, o tratamento preliminar, o pré-tratamento, o efluente passava por equalizador, intercalado entre os reatores, tanque de contato, o clarificado, então, seguia para uma estação elevatória final, que mandava para o emissário e corpo receptor. E o lodo, ele era acumulado num tanque no final do terreno, como está aqui na foto, e ele é retirado por caminhões, porque na época nós não tínhamos uma estação de tratamento de lodo própria nessa estação. Então, ainda com metodologia, surgiu então a possibilidade, a ideia de usar a turbidez para a gente ser mais assertivo na retirada do clarificado. Esse turbidímetro de monitoramento contínuo e online, ele foi instalado na entrada do tanque de contato. Então, toda a retirada de clarificado de um dos 2 reatores passava por esse equipamento. O modelo, então, era o HF Scientific Microtol, e ele dispõe de célula de fluxo, então não precisa ficar separando a amostra, porque ele vai girando a amostra e vai analisando conforme tem passagem de efluente no tubo onde ele está conectado. Os resultados de turbidez, então, são acompanhados em tempo real e remotamente por meio de um sistema de telemetria. E a retirada após testes de bancada, para a gente identificar, né, fazer a correlação entre a turbidez e presença ou não de lodo nessa zona de transição, quando ele deixava de ser clarificado, nós colocamos como teto 80 unidades de turbidez. Ele ainda não estava na zona de lodo propriamente dita, mas já significava que estava entrando nessa zona de transição. O sistema de medição online, então, foi instalado e entrou em operação em outubro de 2018. Então, esse foi o nosso divisor de águas. E o período do estudo, então, contou com 1 ano antes, né, de outubro de 2017 até outubro de 2018, nós não tínhamos esse sistema. E de outubro de 2018 até outubro de 2019, nós dispunhamos desse sistema para controle de retirada. Então, trazendo aqui um pouquinho sobre a telemetria, né, o nosso sistema, trouxe aqui uma tela, que ela fica 24 horas disponível, a equipe monitora, também visualiza alarmes, nós determinamos alguns alarmes para determinados parâmetros, e a gente também realiza comandos nesse sistema. Então, hoje, todas as nossas 12 estações de tratamento de esgoto e as 111 estações elevatórias de Joinville
contam com réguas, né, que a gente chama de monitoramento online. Então, tem questão de equipamentos, se alguém está acessando aquela estação, aparece porta aberta, nível de elevatória, pH, oxigênio dissolvido, entre muitos outros parâmetros. E esse sistema também ele gera relatórios gráficos que a gente não perde, né? Então, se eu posso pegar aqui uma semana, um mês, 2 meses, lá de 2019, eu consigo gerar o gráfico do dado que ele é registrado a cada 60 segundos, ele tem um resultado. E a gente tem os gráficos históricos aqui. Então, como metodologia, né, o monitoramento do efluente final para comprovar ou não o resultado dessa instalação do tubidímetro, nós, ao longo do período de estudo, fizemos uma amostragem da entrada do tanque de contato 30 minutos após o início da descarga do efluente clarificado, em uma frequência semanal. Então, ao longo do estudo, as amostras eram refrigeradas e encaminhadas diretamente para o laboratório. E a unidade responsável pelas análises era o LCQ, é o Laboratório de Controle de Qualidade da Companhia Águas de Joinville. Nós temos um cronograma de amostragens operacionais e a gente usou esses resultados para o estudo. E o nosso laboratório é certificado na norma 17025. O método para análise de DBO foi o respirométrico, o de DQO foi colorimétrico, assim como o de fósforo total. Aqui nós temos os resultados, então, a gente pegou a média mensal desde outubro de 2017 até outubro de 2019, um ano antes e um ano depois, 12 campanhas, né? Então, essas análises semanais culminaram no resultado médio mensal. O que a gente pôde perceber foi uma maior estabilidade dos resultados de DBO, DQO e fósforo após a instalação desse medidor de monitoramento contínuo e online. A média de DBO na saída passou de 48 para 31, com uma redução de 35%. A DQO média foi de 152 para 121,5, uma redução de 20%. E o fósforo total de 2,5 para 2,1, uma redução de 16%. Então, além de uma maior estabilidade dos resultados, maior controle, os resultados na saída da estação tiveram uma significativa melhora. Aqui os resultados nos termos de remoção, né, entre a entrada do efluente bruto e a saída após biológico. A DBO, que tinha uma remoção de 87%, passou de 90% depois da instalação do turbidímetro online. A DQO foi de 75 para 80 e o fósforo de 77 para 79, além também de uma maior estabilidade. Então, os picos e vales que a gente via com uma certa frequência antes de 2018, até outubro de 2018, depois da instalação do equipamento dessa tecnologia, ele foi muito mais estável também os resultados, um desvio padrão menor. E como conclusões e recomendações desse estudo, a gente percebeu, né, a melhoria e a maior estabilidade dos resultados referente aos parâmetros citados. Foi comprovada a relação entre a turbidez e a concentração do lodo, assim como a turbidez e o resultado de qualidade final. Então, ela é uma medida indireta da qualidade, né? Nós conhecíamos o nosso clarificado, sabíamos que o nosso clarificado tinha uma turbidez abaixo de 10, então a gente estabeleceu esse teto, a gente conseguiu ter um controle maior de quando parar a retirada. A média era 2 metros, mas às vezes nós parávamos em 2,10, 2,20, às vezes dava para ir até 1,90. Então, graças a esse monitoramento online contínuo aqui. O uso do monitoramento online, então, preveniu, né, que a retirada invadisse a zona de transição e a gente pudesse perder lodo e perder qualidade no efluente final. Então, ele é um bom controle de processo, ele gera uma informação para a tomada de ação e nos dá uma segurança maior no atendimento dos parâmetros legais de lançamento. E como recomendação do trabalho,
ficou a possibilidade, né, a recomendação de instalar um modelo mais automatizado, que não dependesse da pessoa, né, do operador ver quando chegasse no 80 NTU, que o próprio sistema já barrasse, já interrompesse a retirada automaticamente. Então, esse foi a conclusão do trabalho. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem da ETS Pinheiros de 2018 versus a ETS Pinheiros de 2022. Essa imagem maior é de 2022. Então, o tratamento preliminar ele foi ampliado e modernizado. Nós passamos de uma vazão de 17 para 55 litros por segundo. Hoje a estação tem um sistema de sopro e de difusão de ar modernizado, com difusores de bolha fina ao fundo do reator. Os decanters também tiveram uma tecnologia aprimorada. Temos uma estação de tratamento de lodo, então não precisa tirar com caminhão, né, para levar para uma outra estação fazer esse trabalho. Então, já temos prensas desaguadoras na própria estação e todo o circuito completo aqui modernizado, a automatização foi aprimorada e a capacidade dela ampliada também. E é isso, pessoal. Obrigada, Diego. Muito legal a apresentação, né, um case de automação de uma das etapas do processo, que eu acho que é uma das principais etapas, né, que é manter o claro e o clarificado da saída dentro dos padrões de lançamento, né, e bem interessante a parte de associar essa saída de uma forma automatizada, né, porque a gente sabe que hoje, se você não tiver sensor de qualidade na saída, as medições são laboratoriais e às vezes levam tempo para ficar prontas, né, e na parte de tomada de decisão operacional, às vezes demora, né, então você não consegue ter essas tomadas de decisão instantânea. Então, esse processo de medição de turbidez, por ser online, né, eu imagino que ele te dê toda essa tomada de decisão instantânea. Eu vou fazer as perguntas ao final, então vou passar a palavra para o Davi, para que ele faça a sua explanação, e depois a gente pode se alguém quiser fazer algum comentário nesse meio tempo, pode ficar à vontade também. Pode ficar à vontade. Gracias. Obrigado, Janine. Obrigado, Diego, por la estupenda explicación. Permítanme hablar en español poco a poco y luego aclaramos las dudas. Permitan compartir pantalla. Nosotros en Createc desarrollamos la plataforma de control para la optimización de plantas de tratamiento de esgoto. ¿Okay? Nuestra plataforma de control inteligente permite reducir el consumo energético, conseguir economías energéticas y también permite mejorar la calidad del efluente. Por tanto, los clientes nos llaman, se ponen en contacto con nosotros con dos objetivos: mejorar la calidad o reducir el consumo energético y el consumo de reactivos. Nosotros hemos instalado nuestra plataforma en más de 170 instalaciones en el mundo, plantas urbanas y plantas industriales. Y en Brasil ya hemos instalado la primera instalación en Campinas, con Sanasa, en la ET Capivari 2,
que después les explicaré la parte más técnica. Nosotros, mediante nuestra plataforma de control, somos capaces de optimizar procesos en todo tipo de configuraciones en las ETEs. Configuraciones que son flujo-pistón, SBRs, MBRs, Orval, circulares, carrusel. Tenemos experiencia con todos y hemos optimizado ETEs muy grandes como las de La Farfana y Mapocho Trebal en Chile, que tratan un esgoto de 760.000 metros cúbicos día cada una, pero también hemos optimizado ETEs más normales, más medianas, más pequeñas, como por ejemplo las que tenemos en Polonia o las que tenemos en Italia o en Chile. Nosotros, con la implementación de nuestra tecnología, obtenemos unas economías energéticas que están normalmente entre el 15% y el 25% del consumo energético en el reactor biológico. Davi, Sí. desculpa te interromper, mas se você estiver mostrando os slides, eles não estão passando. Você precisa colocar no modo apresentação. Pues, ok. Lo vuelvo a compartir. Gracias, Janine. ¿Pueden ver ahora mi pantalla? ¿Ahora sí? Sí, David, solo tiene que colocar en modo presentación. Ya lo he colocado. Está en el formato general. ¿Ahora sí? No. Pues, no sé. Voy a intentarlo otra vez. A ver, compartir toda la pantalla. Compartir. Sí. Compartir. ¿Ahora sí? Ahora sí. Gracias. Gracias, André. Gracias, Davi. Agora sim. Gracias, Janine. Perfecto. Estaba repitiendo el final, que las economías medias en energía son entre el 15% y el 25% del consumo energético en el reactor biológico, con lo que significa unos retornos de la inversión entre 1 y 3 años. Nosotros hemos desarrollado una plataforma modular que se configura en función de cada ET. Y los algoritmos que nos permiten optimizar son 3. Son algoritmos que son PIDs, algoritmos matemáticos que hemos desarrollado nosotros después de la implementación y optimización de muchas ETs, y algoritmos de inteligencia artificial que nos ayudan a poder avanzar en lo que pueda suceder y a poder avanzarnos a una mejor monitorización de la ET. Nosotros trabajamos con una plataforma que es una plataforma web que se puede utilizar y controlar y monitorizar en cualquier smartphone, en cualquier tablet, en cualquier dispositivo que ustedes tengan. Y el primer objetivo siempre es obtener el 100% de la calidad tratada en el efluente. Por tanto, la plataforma siempre
optimizará el proceso ajustando los blowers, las soplantes y los otros equipamientos disponibles, como por ejemplo el dosificador de cualquier reactivo o las válvulas automáticas de regulación, para conseguir siempre el 100% del agua tratada. El segundo objetivo será reducir el consumo energético. Este consumo energético, como les he dicho antes, puede estar entre el 15 y el 20% de media, pero muchas veces hemos conseguido economías incluso del 40%. Incluso reducciones de consumos de reactivos del 35%. Nuestra plataforma se divide en dos partes, una parte central, que es customizable. Ustedes pueden ajustar todas las gráficas y todos los KPIs que aquí se muestran. Y en la parte izquierda, ustedes tienen todos los controles que les permitirán cambiar los set points dinámicos que nosotros utilizamos para ajustar y optimizar las ETEs. Esto es otro ejemplo de más gráficas que podemos encontrar y KPIs en nuestra plataforma. Otros ejemplos también. Y para finalizar, antes de hablar de la ET Capibari 2, resaltar que la implementación de nuestra plataforma es muy sencilla. Nosotros instalamos un nuevo PC industrial que se conecta en paralelo con las conexiones existentes a la red de CLPs que actualmente tiene la ET. La plataforma no es una plataforma que está en la nube, no está en el cloud, sino que es una plataforma que se instala en el PC industrial, que se instala dentro de cada ET. Nosotros, desde nuestras oficinas, podemos ayudarles a optimizar a través de una conexión VPN remota de alta seguridad para que siempre tengan soluciones rápidas. Por tanto, ustedes con la instalación de nuestra plataforma conseguirán en su ET mejorar los rendimientos de operación, garantizar la calidad en el efluente, reducir los OPEX, energía y reactivos principalmente, y tendrán una herramienta que les ayudará a tener más información y tomar mejores decisiones. Permítanme compartir ahora el caso de éxito de la ET Capibari 2. Pueden ver el PDF de Capibari 2. Sí. Gracias. Obrigado. La ET Capibari 2 es una ET que está en Campinas, está operada por Sanasa y es una ET con un tamaño medio. Está tratando actualmente un caudal, un vasao de 25.000 metros cúbicos día. La razón por la que Sanasa quiso instalar y optimizar la ET Capibari 2 con nuestra plataforma fue principalmente la reducción de los costos energéticos, pero también
como objetivo querían monitorizar el rendimiento del tratamiento del proceso biológico. Los resultados obtenidos fueron muy satisfactorios. Hemos conseguido conjuntamente con SANASA el garantizar el 100% del agua tratada. Hemos conseguido reducir un 5% el consumo energético por kilo de DQO tratado, un 19% de consumo energético por kilo de amonio tratado y un 32% de energía por kilovatio de nitrógeno eliminado. Estos resultados son muy buenos, considerando que la ET Capibari 2 tiene unos límites de calidad muy exigentes. Ellos tienen que cumplir en Campinas un efluente con una calidad de DBO por debajo de 1 miligramo, unos nitratos por debajo de 10 miligramos, un amonio por debajo de 1 miligramo y unos sólidos totales por debajo de 5 miligramos. Ellos ya cumplían, SANASA cumplía muy bien, y aún así, aunque cumplía, nosotros hemos conseguido ayudarles a mejorar en las economías energéticas. Su configuración es una configuración de flujo pistón que tiene una zona anóxica y en la salida no tiene decantadores. Ellos tienen MBRs. Actualmente, para poder realizar el control óptimo con nuestra plataforma, la ET Capibari 2 tiene diferentes sensores instalados. Tiene sensores de basal, de presión, también tenía sensores de oxígeno disolvido y también tenía un sensor de sólidos suspendidos en el licor mixto. Y nosotros, para poder optimizar, propusimos instalar un analizador de amonio después de la salida del MBR y una sonda óptica de nitratos después de la salida del MBR. Nuestro sistema optimiza a través de la monitorización en tiempo real de la calidad de salida. Nosotros vamos varios pasos hacia adelante en términos de optimización, puesto que en la mayoría de las ETs en el mundo, la optimización se realiza mediante CLPs que utilizan sondas de oxígeno disolvido y que en sus estrategias de nitrificación y desnitrificación ligan y desligan las soplantes en base a unos set points estáticos. Típicamente, estos set points estáticos se establecen en 2 miligramos de oxígeno para desligar las soplantes y 0,5 miligramos de oxígeno para volver a ligar las soplantes. Nosotros hemos cambiado esta filosofía de control y utilizamos un control basado en set points dinámicos. Set points dinámicos significa que nosotros tomaremos las decisiones de ligar y desligar en función de la calidad de salida y en función del oxígeno disolvido, pero principalmente la calidad de salida en el efluente.
Nosotros, con el control, hemos conseguido optimizar el reactor biológico, no solo teniendo en cuenta la calidad de salida en muestras puntuales, sino que también analizamos las tendencias de la calidad. Eso significa que hacemos las previsiones y analizamos las tendencias para saber si es necesario ligar o no es necesario ligar un soplador. Esto nos da la ventaja de poder incluso desligar completamente el sistema de aireación durante un tiempo para que nos ayude a desnitrificar, siempre considerando un tiempo máximo que no permita sedimentar los sólidos en el reactor. De esta forma, combinando las dos estrategias de mínima aireación e incluso la estrategia de desligar completamente el sistema de aireación, conseguimos estas economías energéticas. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver que tenemos ligado una soplante, dos soplantes, una soplante, dos soplantes, una soplante, dos soplantes. Además, estas soplantes se ligan y desligan en función del nivel de oxígeno disolvido que el sistema establece que es necesario. Y el sistema, la plataforma, establece este nivel de oxígeno disolvido necesario en base a las lecturas de amonio, nitrato y oxígeno disolvido actual en el reactor. Por tanto, verán que en todo momento cambia la potencia de las soplantes en función del ajuste con el variador de frecuencia y, por tanto, siempre utilizando la cantidad mínima de oxígeno. Por tanto, la cantidad mínima de energía. E incluso en algunos momentos desligando, como ven aquí, desligando completamente los dos reactores. Bien, como conclusión final, vemos que teníamos inicialmente una referencia de Basao de 23.900 metros cúbicos día. Durante los últimos meses hemos tratado un poco menos de Basao. Hemos tratado también un poco menos de kilos de DQO, pero hemos tratado más kilos de nitrógeno, de amonio. ¿Okay? Esto significa que, aunque hemos mejorado la cantidad de amonio tratado por día, aún así hemos conseguido reducir el consumo energético. Esto significa que para la eliminación del amonio hemos tratado un 2% más de amonio, pero hemos sido capaces de reducir un 19% en base a el amonio tratado. Y en base al nitrógeno total tratado hemos reducido, disculpen, hasta un 32% de reducción. Como conclusión y para compartir con ustedes el final, me gustaría que recordasen que nuestro primer objetivo siempre es garantizar la calidad del efluente tratado. Nunca reduciremos la calidad
para mejorar las economías. Siempre primero la calidad, después las economías para que los proyectos para ustedes sean lo más rentables posibles. Les agradezco su atención y estoy disponible para cualquier duda que puedan tener. Obrigada, Davi, pela sua apresentação. O software é possível identificar que ele traz um resultado bastante vantajoso, né? Principalmente no nosso maior custo nas estações de tratamento de esgoto, que é a energia consumida, né? Na parte dos reatores. Eu já vou aproveitar para te perguntar sobre o software, né? Quais são os desafios do funcionamento ou da perfeição dele, uma vez que ele exige as sondas estarem funcionando adequadamente, e a gente sabe que esse é um desafio no sistema de esgotamento sanitário, né? O comportamento dos equipamentos, uma vez que o esgoto é um meio bastante agressivo, né? Quais são os desafios, então, para que o software ele funcione bem, rode e nos traga esse resultado tão positivo, né, como foi o case de Campinas? Obrigado, Janine, por la pregunta. Es cierto que realizar un mantenimiento óptimo de las sondas y los analizadores es un trabajo que tiene que realizar constantemente con una frecuencia programada en cada ET. Por tanto, cada equipo de operación debe realizar este trabajo. También es cierto dos cosas. Mediante la plataforma, el equipo de operación tiene mucha más información. Lo que significa es que si una sonda o un analizador en cualquier momento deja de funcionar correctamente, la plataforma envía un SMS o un email para informar a los operarios. Entonces, los operarios pueden actuar rápidamente. Y en segundo lugar, la plataforma tiene la capacidad de continuar operando incluso mientras se está haciendo el mantenimiento de las sondas y los analizadores, con el fin de seguir tratando el basado que entra en la ET. Legal, entendi. É isso mesmo. Paquer, algum questionamento? Sim, tem do Thiago. Thiago, você mesmo quer fazer pro Diego ou eu leio a sua pergunta aqui? Como você prefere? Não sei se você está online ainda. Creio que está, né? Thiago Belli. Se ele não se manifestar, eu leio aqui daí. Tá, eu vou ler aqui então. Boa tarde, Diego. Com a instalação do turbidímetro online, o SSV do reator RBS aumentou também? Bom, agradeço a pergunta do Thiago Belli também. O que aconteceu então, Thiago? Aconteceu que a gente acabou perdendo menos sólidos na retirada. Então, o que ocorreu é que, sensivelmente, os nossos descartes precisaram aumentar um pouco para manter a mesma idade do lodo dentro do reator, que esse é um parâmetro que não é a nossa intenção mudar. Então, mantendo a mesma idade do lodo, mantendo os mesmos sólidos dentro do reator, se nós perdemos um pouco menos nos descartes, a gente acabou descartando um pouco mais para manter a mesma concentração dos reatores, mas não mudou não aumentou. Ah, entendi. Agora você me ouve? Agora sim. Ah, sim, meu microfone estava fechado aqui, estava desligado, na verdade. Essa é a minha dúvida, porque ao momento que
você tem uma melhor retenção dos sólidos ali dentro, é natural que o SSV aumentasse, né? Então você passou a remover mais e aí mexer na unidade do lodo para manter o mesmo teor de sólidos. Entendi. Certo, obrigado aí, Diego, pela resposta. Imagina, disponha. Eu tenho uma pergunta para o David também. David, o que você oferece? É uma plataforma? A instalação dos sensores é contigo também? Ou como que é o gerenciamento disso daí é contigo? Como que funciona o teu formato de contratação? Ou é um processo que você deixa o cliente escolher aqui? Você pode instalar também os sensores, você, além da telemetria, além desse sistema teu, enfim, é mais ou menos nessa linha de pergunta que eu queria te fazer. Obrigado, Diego. Nosotros en Createc incluimos dentro de nuestro análisis, dentro de nuestra propuesta de optimización, los equipos necesarios para optimizar. Estos equipos necesarios en otros países, como en Europa, nosotros sí que los suministramos. En Brasil, por la legislación vigente, hay diferentes proveedores para cada una de las marcas, para cada una de los productos. Y estos distribuidores tienen la exclusividad por país. Distribuidores filiales o compañías establecidas en Brasil. Por tanto, en Brasil, nosotros lo que sugerimos a los operadores es el listado de equipamientos necesarios para que los operadores hagan la licitación y puedan adjudicar la compra y el suministro de los equipos de medida. Esta es la forma en que estamos trabajando en Brasil. Entendi, obrigado, David. Mais algum participante tem alguma pergunta? Se vocês quiserem não fazer via o chat escrito ali, quiserem mais fazer no formato do bate-papo, Júlia, se você quiser, eu posso ler para você ali, ou você mesmo faz, o que você prefere, Júlia? Tá, eu vou ler aqui então. Não está com o microfone. Eu vou ler, então. David, teve mais uma pergunta aqui da Júlia, tá? David, o modelo de contratação da plataforma pode ser realizada condicionada por performance? Nosotros no ofrecemos una contratación mediante el modelo de negocio performance, pero sí ofrecemos dos modelos de negocio. El primer modelo de negocio es un modelo de adquisición. Ustedes compran la plataforma y ya está, perfecto. Y el segundo modelo es un modelo software as a service. Software as a service es en portugués creo que se dice alogação, que es donde nosotros alogamos la plataforma para que a través de una cuota fija mensual ustedes puedan disfrutar de las economías energéticas obtenidas y también de los informes que se realizan automáticos, las alarmas, todo. Entonces ustedes pueden elegir adquisición o alogação. Júlia, está respondido, Júlia? Diego, Oi? queria fazer uma pergunta para o Diego sobre essa aplicação do turbidímetro. O
case apresentado foi numa ET batelada, e vocês entendem que a gente possibilitaria também instalar, utilizar esse sistema na parte de fluxo contínuo, possibilitaria também obter um bom resultado na clarificação do efluente? Com certeza, Janine. Obrigado pela pergunta. Eu comentei que é um aspecto da batelada, essa questão da manta, né, a zona de transição entre a manta de lodo e o clarificado. Mas no fluxo contínuo a gente também tem o problema de arrasto de sólidos. Então, o turbidímetro na saída, na verdade, de qualquer processo, até físico-químico, dependendo das faixas, né, tem que fazer uns testes de bancada para cada realidade. Mas ele pode ajudar bastante, sim, na tomada de decisão e no controle de processo para o fluxo contínuo dos lodos ativados também. Inclusive, o favorecimento na parte da desinfecção, né? Eu acho que é bem importante, acho que onde utiliza-se o UV, principalmente, né? Esse sistema de controle da saída ali ajudaria bastante a eficiência do sistema, né? Exatamente, que a turbidez ela serve como um escudo para os organismos, né? Tanto na cloração, mas principalmente no ultravioleta, né? Ultravioleta, processo físico, qualquer barreira que impeça, né, que diminua a transmitância também vai comprometer bastante o processo. Então, a turbidez na saída, acho que é até mais importante aqui do que o caso apresentado. Obrigada. Tem mais algumas perguntas aqui no chat, né, Diego? Paquer. Juliana Neves, pessoal, se vocês quiserem abrir as câmeras e fazerem as perguntas, podem ficar à vontade, tá? É um bate-papo. Mas Eu então... estava com o microfone desligado e estava lendo as perguntas, agora que eu percebi. Eu vi que você ficou em silêncio, então se quiseres, tu queres ler as outras perguntas? Boa tarde, Diego. Você comentou que atualmente a ETS Pinheiros está com mais automação que em 2018. Poderia comentar o que foi modificado de lá para cá nesse sentido? Sim. A questão do supervisório, né, ele foi atualizado, a tecnologia do supervisório antigo, ela já, para a época, ela cabia bem, mas para a nossa realidade atual, então ele precisou ser atualizado, ele tem muito mais funções. O tratamento preliminar, que antes era manual, hoje o peneiramento, né, agora não é nem mais gradeamento, pela abertura das barras, ele é automatizado, assim como o sistema de remoção de areia e de gordura. E os reatores contam com sensores de sólidos, de oxigênio dissolvido, de pH, que isso nós aprimoramos também nessa ampliação. Mas em questão de qualidade, o que mais a gente sente, né, que impactou, é o sistema de aeração e de difusão. Na estação antiga, os aeradores eram por sucção, então eram bolhas grossas, e a gente sabe que bolhas grossas ficam menos tempo na fase líquida, e os organismos não conseguem usar todo aquele oxigênio que está ali. Então, a efetividade do uso, a disponibilidade, ela diminui. E hoje a gente conta com difusores de bolha fina nos reatores. Então, isso também agregou bastante. Em questão de receita, nós já tínhamos a receita automatizada, agora nós temos 24 blocos ou fases na receita, no supervisório, então nós podemos colocar ali mistura, enchimento estático, aeração, sedimentação e retirada. Então, 24 fases nos dá uma versatilidade maior também para trabalhar com a receita, e antes nós tínhamos 12. Obrigado pela resposta. O André Figueiredo ele comenta aqui, então, que os modelos de contrato da Createc 360 ou é aquisição ou alocação da plataforma. Marcelo Tranqueiro, que nem a Janine comentou, pessoal, se vocês quiserem fazer pergunta, por favor, só me interrompam e vocês podem fazer em formato de bate-papo também, senão eu vou lendo aqui para os painelistas, tá? Para o David,
Marcelo, quer fazer ou posso fazer? Boa tarde, Diego. Posso fazer sim. Então... A pergunta para o David é o que precisa, né, para informar para a Criatec para fazer a proposta da plataforma. Quais são os requisitos que vocês precisam para fazer o orçamento? Ou fazer a proposta, enfim, de aluguel, o que for. Tá no mudo, David. David, tem que ligar o microfone. Obrigado, Marcelo. Se me olvidó. Nosotros tenemos una plantilla, un template, con todas las preguntas, para todas las informaciones que necesitamos de la ETE. Enviamos esta plantilla para que los operadores nos respondan con las informaciones. Básicamente es conocer la ETE desde la distancia. Me explico. Necesitamos saber qué tipo de reactores hay, necesitamos saber cuáles son los basados, cuáles son la calidad de entrada, la calidad de salida, los consumos energéticos, necesitamos saber la dosificación de los reactivos que hay, necesitamos saber también cuáles son los límites actuales de calidad. Todas las preguntas y todas las informaciones que necesitamos son informaciones que los operadores de la ETE ya tienen. Es el objetivo entender cómo está operando la ETE para que nosotros, analizándolo, podamos hacer un análisis completo y que resulte en una propuesta de optimización. Por tanto, son preguntas básicas, normales de cualquier ETE, para entender cómo es, para saber cómo tratan actualmente el esgoto, y enviamos una planilla para que el operador nos envíe y comparta las informaciones. ¿Fica claro, Marcelo? Sí, está claro. Gracias. A ti. Júlia pergunta. Júlia, se você quiser fazer pergunta, senão eu faço, tá? Fica à vontade. Não? Não, então. Para o David, além dos... Posso fazer, tá? Além do desligamento dos equipamentos, a plataforma sugere alguma outra mudança no processo, bem como alteração na receita? O sistema apresentado, ET Capivari, não possui decantador secundário? Obrigado, Julia, por tu pregunta. Mira, nosotros intentamos optimizar las ETEs con los equipamientos existentes. Esto es lo más importante. Intentar optimizar con los equipamientos existentes con la mínima inversión. Por tanto, nuestro análisis siempre es desde un punto de mínima inversión. Con esto intentamos siempre optimizar las soplantes, intentar optimizar la dosificación de reactivos e intentar también ajustar a través de las válvulas de regulación automática la presión dentro de los reactores. Además de esto, nosotros tenemos otros procesos. También podemos optimizar el proceso de deshidratación. También podemos ayudarles a hacer una mejor monitorización de la digestión anaerobia. Podemos también ayudarles en optimizar el control del espesamiento.
también las recirculaciones internas y externas. Podemos también ayudarles al control de la cogeneración. Entonces, específicamente, ahora hablamos de un caso de éxito que es Capibari 2, pero podemos optimizar cada uno de los procesos. Y en cada uno de los procesos siempre intentaremos optimizarlo con la mínima inversión. Una vez instalada la plataforma, conoceremos todos mejor cada proceso. Y al conocer mejor cada proceso, si hay un incremento de basado dentro de 10 años, mediante la plataforma podremos hacer un análisis de datos mucho mejor para tomar las decisiones y reducir la inversión en el futuro. ¿Fica claro, Julia, como le he explicado? Obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais uma pergunta, Diego, para David. David, lá em Campinas, nós conseguimos, com a Sanasa, fornecer os instrumentos da RAC no projeto, mas eu entendo que para o software da Createc, a qualidade da medição é muito importante e vai determinar bastante a sensibilidade da precisão ou da qualidade da redução aí dos custos. Isso influencia bastante? Como que você enxerga isso? Obrigado, Marcelo, por tu pregunta. Es muy importante que tengamos unos equipos de medición de alta calidad. Es muy importante obtener las señales correctas. En ocasiones, algunos clientes de otros países me sugieren instalar marcas muy económicas, pero desconocidas. Esto es un riesgo, porque muchas veces conseguir instalar equipamientos muy económicos significa, a veces, obtener una calidad de la señal mala, no buena. Por tanto, es importante que los operadores sean conscientes que es importante trabajar con equipamientos suministrados por empresas de alta calidad. Ok, graças. Diego, um painelista pode fazer uma pergunta para outro painelista? Lógico. Ô, Davi, comentando sobre otimização, né, só para deixar claro para o pessoal, quando fala de otimização é porque existe alguma folga no sistema. Ele se aplicaria a uma estação que trata talvez mais do que poderia tratar, né? Vocês fazem essa análise se o limite da legislação e os resultados da estação já estão próximos, estão distantes, vocês dão um direcionamento para o payback, porque, assim, pensando no empreendedor, né, o que ele vai pensar? Como vocês têm a proposta de locação e de aquisição, e a sonda, em geral, tem que ser adquirida, vai ter um investimento. Então, como que o empreendedor consegue visualizar o pagamento, o retorno do uso da plataforma da Createc? Obrigado, Diego. Mira, esto es muy importante. Aunque es muy importante tener la calidad en el efluente, es muy importante las economías energéticas, el CFO
de cada empresa quiere ver el payback, quiere ver que la inversión es correcta, es buena. Por tanto, dentro de nuestros presupuestos incluimos un análisis económico con un rango de economías energéticas esperadas, un mínimo y un máximo, y un payback. Por tanto, nosotros siempre intentamos dejarlo todo claro desde el inicio, desde nuestro análisis, y está todo incluido en el presupuesto que entregamos a nuestros clientes. Obrigado. Talvez uma contribuição, Diego, eu trabalho em Itapoá e aqui, alguns contratos a gente tem feito a solicitação de proposta de técnica e preço. Por exemplo, a ET foi assim, então, para a gente, um dado que é bastante importante ali é o OPEX, né? Tanto energia elétrica, produto químico e tudo mais, e isso tem que ser garantido contratualmente. Caso ele não atinja esses resultados, ele vai ser glosado. E tudo isso com determinados períodos ali de análise já em contrato delimitados. Talvez seja uma formatação boa, talvez até uma ideia, né? Uma proposta de técnica e preço que, se ele diz que vai economizar tantos por cento de energia, ao assinar o contrato, isso vai ter que ser mantido, né? Para obras, a gente está contratando agora uma estação modelo integrada, né? Para um dos nossos bairros maiores aqui de Joinville, e a gente tem essa premissa, né? Técnica e preço. Então, a última medição, que ela é considerável, é só após a contratada comprovar que entregou a ET operável, está entregando os resultados que foram contratados, e aí sim vai ter essa medição. E se não cumprir, daí também é glosado. No caso da obra, né? Aí tem o caso do serviço, que talvez ainda não esteja tão claro, tão difundido entre as empresas. Ok. Pessoal, mais alguma pergunta? Se não tiverem, a gente vai encerrar por aqui. Não? Tá. Eu queria agradecer a disposição do Diego e do David também. Eu aproveitei muito essa reunião, tá? Queria agradecer também o pessoal da Aves, Janine, e dizer que essa reunião ela fica gravada. Se vocês verem ali no chat, já tem o link, tá? Tem as outras reuniões que já aconteceram, as anteriores. Essa é a terceira edição. Então, a gente vai compartilhar no grupo ali também, no grupo do WhatsApp, esse mesmo link, para que vocês possam, caso tenha perdido alguma parte, caso queiram retroceder ali, ela vai estar gravada. Tá ok? Alguma consideração, Janine? Agradecer quem participou, né? Obrigada, pessoal, pela participação. Acho que a ideia da Câmara Temática é mesmo conversar, trocar uma ideia e, de repente, até trazer coisas novas, né? Auxiliar aí nos seus processos. Então, sempre que tiverem assuntos relevantes, interessantes e complexos aí para trazer para a Câmara, para que a gente possa abordar e trazer aí o pessoal que está trabalhando na área. Obrigada, Davi, pela sua disponibilidade e participação aqui, trazendo o software Createc, né, o Diego, obrigada, Diego, pelos cases, e o restante do pessoal, né, um bom dia a todos aí, uma boa tarde, e agradecer a todo mundo. Valeu, galera, obrigada, e até a próxima. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. tchau. Obrigado, tchau, tchau. Tchau.